Posso negar o quanto esse acidente mexeu com a nossa relação. Dizer que tudo está como era antes, mentira. Porque nada fica igual depois de uma tragédia como essa. Aliás, ninguém esperava uma tragédia como aquela. De repente parecia que tudo se desmoronava na minha frente. Calma, eu tô indo depressa demais. Desculpe, talvez seja a ansiedade de querer solucionar e resolver um problema que tem atormentado a minha vida. Eu sou Heloísa. Eu sou moradora do Parque do Chaves e ouvinte assídua do seu programa. E é com muita dor. E você vai entender a razão, o motivo e a origem dessa dor que decidi escrever para o teu programa. Confesso, eu já tive vontade de morrer. Eu vou dizer uma coisa para você. Posso, ao teu ouvinte que te acompanha, a pessoa que te assiste pelo YouTube, a pessoa que te ouve pelo rádio, eu já tive vontade de morrer, mas eu aprendi que, independente do tamanho da tragédia, a vida continua. Você já viveu alguma grande tragédia? Você já passou por uma grande tragédia? Pois é. Você sabe que a vontade que a gente tem é de morrer junto. Quando a tragédia nos acomete, a gente tem vontade, mas eu aprendi que, independente do tamanho, a vida continua, e por maior que seja a dor, o tempo dará conta do recado. Eu fui criada por um pai muito carinhoso. Jeremias, o meu pai era o retrato do carinho. O meu pai era o retrato do cuidado. O meu pai era o retrato da gentileza. Eu perdi a minha mãe ainda muito jovem. Minha mãe morreu cedo. Dona Ana Lúcia, mulher pernambucana de sangue brasileiro, lutou bravamente contra um câncer de mama quando nem ainda se ouvia falar muito. Nos idos e pelos idos dos anos 80, as campanhas contra esse tipo de mal ainda eram bastante tímidas. E mesmo me lembrando quase nada, papai fala da luta e das dores que a mulher enfrentou nos últimos dias de vida. Eu ainda contava 3 aninhos. Os meus outros irmãos entendiam um pouco mais da situação, mas a minha inocência acabou me blindando da dor maior de ver a mãe, a própria mãe, a minha mãe, agonizar em cima de uma cama. Eu acho que isso fez com que toda a família voltasse os olhos para mim depois que ela partiu. A pequena Heloísa virou o xodó e uma espécie de herança deixada por Ana Lúcia, minha mãe. Então eu cresci rodeada de amor e também perguntas que só Deus poderia me responder. E talvez você tenha feito já essa pergunta, ou essas perguntas, e o teu ouvinte também. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que algumas pessoas morrem antes que outras? Por que minha mãe teve que sofrer tanto antes do último suspiro? Engraçado me lembrar disso, porque hoje entendo os caminhos que o próprio Deus permitiu para que eu o conhecesse um pouco melhor. E dentro de minhas limitações e achismos, compreendi um pouco mais. Tá bom, eu confesso, eu tardei a encontrar alguém. Quer dizer, as pessoas, deixa eu aqui dizer isso com muito cuidado, senão a menina que se casou com 20 anos vai ficar com raiva de mim, e eu não quero suscitar a ira e a raiva e o ódio de ninguém, não, mas eu acho que se casar com 20 anos é estupidez, tá? Eu acho que se casar com 24 também continua sendo estupidez. Mas as pessoas vão dizer, ela tardou para encontrar sua alma gêmea. Eu acho que foi na hora certa, porque o Luiz Gustavo, então eu cresço sem mãe, amparada pelo pai, pelos irmãos, sendo o xodó da casa. Quando minha mãe morreu, eu contava apenas 3 aninhos, então eu não participo do sofrimento pela perda da mãe, mas é claro, crescer sem a mãe da gente
é crescer com uma espécie de vácuo no coração. Então eu acho que tudo isso acabou mexendo. Esse estilo de família em que fui criada acabou mexendo muito comigo. Então eu tardei a encontrar alguém. Mas o Luiz Gustavo, ele apareceu no momento certo. Luiz Gustavo apareceu num momento muito bacana da minha vida. Eu já estava bastante encaminhada e com idade suficiente para discernir o bem do mal. Depois que a gente passa dos 30 anos, olha, aquela tua ouvinte que está te acompanhando agora, ela sabe, você tem 30 anos, você já passou dos 30 anos. Quando se passa dos 30 anos, a gente tem uma outra compreensão de mundo. Depois que se passa dos 30 anos, a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Então, tendo vivido tanta coisa antes de completar 3 anos, quer dizer, a minha mãe faleceu e todo o trauma de infância, podemos dizer que conhecemos um pouco da vida. Embora conhecesse pouco sobre o amor, tinha ouvido falar muito pouco. Uns diziam que o trauma, por ter crescido sem a mãe, e a opção do meu pai em seguir carreira solo, mexeu com meus instintos e visão de família. Mas com o Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo, ai, que homem bonito, que homem gentil, que partidão, que homem incrível, o homem que eu escolhi para mim, o homem que eu queria, o homem que seria o meu marido, o homem isso, o homem aquilo. Olha, na minha cabeça, no momento certo, na hora certa. Com o Luiz Gustavo parecia diferente. Aliás, não só parecia, era diferente de verdade. Ele estava sempre pronto a me esperar. E não digo isso para ficar mais poético, não. Mas é que de fato o guarda-chuva estava sempre pronto quando a primeira gota caía. A porta do carro sempre aberta quando eu chegava. As flores que enfeitavam minha mesa sempre frescas, porque ele fazia questão de trocar toda semana. Um homem perfeito? Longe disso. Mas o homem ideal. E eu o encontrei como quem procura ouro e se depara com um diamante, ainda que bruto, mas de valor incalculável. E nos apaixonamos tão perdidamente que não queríamos demorar com a coisa do namoro, noivado, ou fosse lá outra coisa qualquer. Se nos amávamos, se eu contava mais de 30, se estava com a vida resolvida e queríamos ficar juntos, por que esperar, hein? Do meu lado as coisas estavam mais ou menos prontas. Eu acho que o medo de ficar pra titia, porque começa as piadinhas, né? Depois que você passa dos 30, não sei não, hein? Heloísa vai ficar pra titia. Heloísa, a cobrança vem da própria família. Mas eu não estava nem aí. Ao mesmo tempo que eu sentia que aquele era o momento. Então, se do meu lado as coisas estavam prontas, juntando com medo de ficar pra titia, me fez antecipar tudo. Já do lado dele, do Luiz Gustavo, ele queria concluir a compra de um apartamento que havíamos gostado. Mas para isso ele começa a trabalhar em dobro para dar conta do recado. Viagens. Como representante comercial, viagens sempre foram quase que diárias em sua vida. Mas entre uma cidade e outra, entre uma rodovia e outra, naquele dia, nossas vidas mudariam de rumo. Era um sonho encantado. Até aqui o que eu desenhei para você e para o teu ouvinte é um sonho de amor, é um sonho encantado, é maravilhoso, é quase que palpável. Que história linda, hein?
Às vezes me culpo por ter acelerado, às vezes ele se culpa por ter corrido demais, às vezes nos culpamos até por ter se conhecido. Mas foi na BR-101, também conhecida como Rodovia da Morte, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, que o carro de Luiz Gustavo, embora equipado com tecnologia e airbags para todos os lados, não suportou as inúmeras piruetas que deu no ar depois do estouro de um dos pneus. Um acidente tão violento que o lançou para fora do automóvel. Sim, ele estava sem o cinto de segurança, sim. E lançando para fora do automóvel, deixou marcas terríveis e sequelas ainda piores. E talvez a pior delas foi a fratura acima da C6. Estou falando de uma fratura na coluna. Uma fratura acima da C6 deixa qualquer ser humano tetraplégico. E essa fratura deixou o imóvel em cima de uma cama há pouco mais de 2 meses do nosso casamento. Parece que a cena se repete, a cena de tristeza, de angústia, de questionamento. Meu Deus do céu, por que comigo? Por que de novo com alguém que tanto amo? Por que agora? Ninguém poderia responder. E aí vem o drama da minha vida em querer continuar com ele. O homem que o destino reservou para mim, porque mesmo com a coluna fraturada, mesmo sem poder se mexer do pescoço para baixo, eu ainda o quero, eu ainda o desejo, eu ainda preciso dele. E de que adianta todo o meu amor se é ele quem não me deseja mais? Pelo amor de Deus, a gente pode, meu amor, a gente pode reconstruir a vida do nosso jeito. Jeremias, esse diálogo que agora eu te escrevo aconteceu dentro do hospital em que ele ainda se encontra e está internado. Há 2 meses do nosso casamento. Como é que a pessoa que a gente ama vem pedir pra gente: deixa de amar, deixa de gostar, arrume um homem que preste, arrume um homem que te faça mulher, arrume um homem que possa te proporcionar coisas maravilhosas, porque eu não vou poder. Tá nervoso, amor, você tá nervoso, amor, você tá nervoso, você tá revoltado, você, o psicólogo falou pra mim, você está revoltado, é natural, essa negação, não aceitação, porque com você, que tragédia horrível, eu sei, mas já que é assim, eu queria dizer o quanto eu te amo, eu queria dizer o quanto eu te quero, eu queria dizer o quanto eu preciso de você. Eu continuo com o discurso: você é o homem ideal, eu o encontrei, eu procurava ouro e encontrei diamante, você é tudo que eu quero pra mim. Eu sou o quê? Heloísa, eu sou o quê, Heloísa? Eu sou um fardo, eu sou um vegetal em cima de uma cama que não se mexe mais. Olha para mim. Olha para mim, eu só mexo a boca e com dificuldade. Olha para mim, eu só mexo os olhos e com dificuldade. Olha, se eu pudesse, se aqui no Brasil tivesse, sabe aquele filme que você ama? Sabe, aquele que a gente assistiu muitas vezes, aquele lá, do homem na cadeira de rodas, Como Eu Era Antes de Você, sabe? Que ele escolhe se matar, ele escolhe dar um fim à própria vida. Então, a minha vontade é me matar, Heloísa. Eu não presto para mais nada, minha vontade é me matar. Vai embora, vai refazer a tua vida ao lado de alguém que possa te oferecer algo de bom. Vá com alguém que te faça feliz.
que possa ser homem de verdade. Olha para mim, para com isso, você está revoltado, isso vai passar, vamos manter o casamento. Deixa eu cuidar de você. Não arranca isso de mim, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, Luiz Gustavo, deixa. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai desse hospital, não vem me visitar mais não. Sai daqui, você, Jeremias, ele está bastante revoltado, ele está bastante, sabe, inflexível. Eu tenho tentado de tudo, eu tenho tentado de todas as maneiras. Os meus irmãos dizem que, de fato, ele tem razão e o melhor é deixar para lá, porque ter uma pessoa no estado em que ele se encontra é muito difícil. Começar um casamento desse jeito, com alguém que não pode dar filhos, com alguém que vai precisar de uma babá 24 horas do dia. Eu tenho que voltar a ser racional. Eu cheguei a brigar aqui em casa, principalmente com os meus irmãos. Então quer dizer que ele só prestava enquanto ele andava, ele só prestava enquanto ele poderia me proporcionar alguma coisa e outra. Não, eu quero levar até o fim, eu quero me casar com ele. Foi o meu pai quem deu a dica: escreve para o Jeremias, escreve para ele, escreve para ele, diga para ele o que você está vivendo, diga para ele o que você está passando. E é assim, Jeremias Neto, que eu descrevo. É exatamente assim que eu descrevo. O que eu faço? O que as tuas amigas ouvintes fariam se no meu lugar estivessem? Será que os meus irmãos têm razão? Forçar o casamento com um homem que hoje é tetraplégico? Me ajudem. Eu amo Luiz Gustavo.